aí, galera do canal Oi Oi Oi, pronto aqui para mais um vídeo neste canal. E o Dia das Crianças está chegando. Gente, que mole, parece o peito da minha mãe. É claro. Tá, eu tô cagado de fome. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. E o tema de hoje do canal Oi 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 são aqueles grupos musicais infantis que existiam principalmente aí na década de 80. Que eu curtia muito, que eu era criança na década de 80. Então, eu curti bastante grupo musical infantil aquela época. Eu fiz um vídeo, né, sobre o rock brasileiro dos anos 80 e juntinho com o rock brasileiro dos anos 80, a ascensão do rock brasileiro dos anos 80, os grupos musicais infantis também estavam junto ali, que fazia muito sucesso com a garotada. Eu quero aplausos. Além do rock para os jovens, os grupos musicais infantis faziam muito sucesso com a gente que era criança naquela época. Então, é deles que eu vou falar hoje aqui no canal. Os grupos musicais infantis, principalmente aí dos anos 80. Bom, grupos musicais infantis não surgiram só assim, o pioneiro que surgiu não foi nos anos 80. Eu falei aqui das Patotinhas no vídeo de Girl Band o ano passado. Em dezembro do ano passado eu falei do grupo das Patotinhas, que foi montado em 1978 e durou até mais ou menos 1986, foi o pioneiríssimo, né? As meninas das Patotinhas, naquela época, tinham idade entre 11, 12 até mais ou menos 14 anos. Então, era um grupo aí meio que estava na transição, né? De infantil para pré-adolescente, e cantavam músicas assim. Eu tenho o disco das Patotinhas, que é músicas sobre datas comemorativas. Data comemorativa, Carnaval, Páscoa, Festa Junina, Natal, enfim. Tenho esse disco que eu ganhei, sei lá, quando eu tinha uns 2 anos, 3 anos, que eu ganhei o disco das Patotinhas. Mas aí também, nos anos 80, começaram a surgir os seguintes grupos musicais. Vou falar primeiro aqui do Balão Mágico, ou a Turma do Balão Mágico. Que bom! A Turma do Balão Mágico, eu pensava, né, que tinha surgido o grupo por causa do programa. Não. Mas não foi assim que aconteceu. O grupo surgiu primeiro. A Simone, ela já tinha, assim, ela já tinha ido cantar quando criança, algumas vezes no programa do Raul Gil, que acho que nessa época o Raul Gil, ele tinha programa na TV Record. Em 1981, ela foi cantar lá e caiu nas graças do Raul Gil. Aí decidiram formar uma banda, né, um grupo musical infantil com a Simone e mais 2. Aí nisso, junto com a Simone, entrou o Mike e o Toby. O Mike, para quem não sabe, ele é filho de um famoso assaltante inglês aí na década de 60, o Ronald Biggs. Ele foi um famoso assaltante que assaltou um trem lá na Inglaterra nos anos 60. Aí nos anos 70 ele foi parar no Brasil e teve o filho com uma brasileira, o Michael, né, ou Mike. Então aí ficou formado em 1982 a banda, né, o grupo infantil musical, a Turma do Balão Mágico. Eles lançaram um primeiro disco e fez tanto sucesso, mas tanto sucesso,
que aí a Globo convidou eles para fazer o programa do Balão Mágico. O Balão Mágico, como programa, né, ficou no ar aí de 1983 até 1986, que aí em 86 entrou a Xuxa no lugar do programa do Balão Mágico. Quais músicas aqui que eu posso destacar do Balão Mágico? Na casa da minha mãe tá o disco do Balão Mágico, acho que é o segundo disco do Balão Mágico, que tem a música com o Djavan, o Super Fantástico. Tem essa música com o Djavan, Super Fantástico. Tem outra que é Ai Meu Nariz. Tem a música da galinha. Aí, logo em seguida, né, entrou no grupo Balão Mágico, entrou a Simone, o Mike e o Toby. Aí, logo depois, entrou o Jairzinho. Já lá para 1985, entrou o Jairzinho na turma do Balão Mágico. Aí, os sucessos que tinha dessa fase do Jairzinho na turma do Balão Mágico é aquela música... Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês. Somos amigos, amigos do peito, amigos pra valer. Abafa. Tá? Aí tinha essa música dos amigos, que foi cantada com o Fábio Júnior. Tinha outra que foi cantada com o Roberto Carlos e a Simone, enfim, vários outros artistas aí, né? Eles colaboravam também com o disco do Balão Mágico. Para esses grupos infantis, né, tinha alguém por trás desses grupos infantis, produzindo, escrevendo as músicas. O grande produtor musical e compositor das músicas desses grupos infantis foi o cantor, produtor, instrumentista Michael Sullivan. O Michael Sullivan, acho que principalmente na década de 70 aí, ele fazia parte do grupo The Fevers. E nos anos 80, ele ajudou muitos grupos musicais infantis, mas também não só grupos musicais infantis. Ele compôs muita música para Xuxa. Ele compôs muita música para Angélica, né? Então, vários, não só os grupos musicais infantis, mas as cantoras que cantavam músicas para o público infantil, que aí, no caso, a Xuxa e a Angélica, né, apresentadoras, faziam coisas voltadas para o universo infantil. Então, Michael Sullivan foi o grande produtor musical dos grupos infantis, tá? E voltando aqui a falar do Balão Mágico, né? Em 1985, o Toby, ele sai do Balão Mágico. Por quê? A voz dele já estava ficando mais grossa, que ele já estava se tornando um adolescente. A mesma coisa acontecia com os Menudos. À medida que os Menudos, os meninos dos Menudos iam engrossando a voz, ia sendo trocado, né, o integrante do grupo. Então aí o Toby, em 1985, ele sai do grupo do Balão Mágico e entra Ricardinho no lugar do Toby. Essa formação não fica muito tempo, até porque com o fim do programa do Balão Mágico, aí também a Simone decide sair do grupo do Balão Mágico. Eu vou pular fora que eu vou pra casa. Para apresentar um programa na TV Manchete. O Balão Mágico, então, com essa formação, né, tinha a formação originalíssima, com a Simone, Toby e Mike. Aí, depois, com a entrada, né, do Jairzinho, essa formação aí se desfez em 1986.
E em 1988 refizeram de novo a Turma do Balão Mágico com a nova Turma do Balão Mágico, tá? Então, a nova Turma do Balão Mágico ainda ganhou mais um fôlego até mais ou menos aí 1990, alguma coisa assim. Em 1988, o grupo A Nova Turma do Balão Mágico era formada pelas gêmeas Natana e Tiane, elas eram filhas da cantora Adriana, e tinha o Rodrigo, que era irmão da Vanessa, do Trem da Alegria. E essa formação, né, a nova Turma do Balão Mágico, durou até 1990. As músicas dessa nova formação do Balão Mágico, né, a nova Turma do Balão Mágico, eu só consigo me lembrar da música da Bruxinha. Que é a bruxinha bonitinha da vassoura de capim. Só lembro mesmo dessa música aí, tá? E falando aqui da Vanessa, a Vanessa fez parte do Trem da Alegria. Agora nós vamos falar do Trem da Alegria, tá, gente? O Trem da Alegria, ele foi formado entre 1983 e 84 no Clube da Criança, apresentado por quem? Pela Xuxa. Né? O Clube da Criança, apresentado pela Xuxa, lá na TV Manchete, tá? E foi assim, depois que apareceu o Luciano e a Patrícia como dupla, tá? Cantando no Clube da Criança, então aí o Michael Sullivan decidiu abrir uma vaga para mais 2 crianças. Então ele foi atrás de mais 2 crianças para formar o grupo do Trem da Alegria. E nisso entraram para o grupo o Juninho Bill e a Vanessa. Isso aí, essa formação, 1900 aí eles ficaram com essa formação, aí o quarteto, mais ou menos até 1987. E os maiores sucessos do Trem da Alegria, com essa formação, Juninho Bill, Luciano, Vanessa e Patrícia, os maiores sucessos são as músicas É de Chocolate, Unido Nité, Dona Felicidade que foi cantada junto com a Lucinha Lins, não sei se primeiro, segundo disco aí do Trem da Alegria. E tem os hits também, He-Man, Fera Neném, Piuí Abacaxi. E além da parceria musical com a Lucinha Lins, tem uma parceria musical com o Evandro Mesquita, acho que na música Fera Neném, e também tem uma música, acho que foi feita em parceria com a Xuxa, tá? Então aqui, o Trem da Alegria foi meio que apadrinhado também pela Xuxa, e o Michael Sullivan, responsável pela composição das músicas do quarteto aí, né, do grupo infantil. E o que acontece aqui depois de 1986, mais ou menos? Bom, depois de 1986, em 87, a Patrícia, ela sai do grupo para tentar carreira solo. Aí, no lugar dela, entra a Ananda Costa. Clarice. Não, Klein. Klein. Now the world don't move to the beat of just one drum. Amanda Klein. Bom, entra a Ananda Costa no lugar da Patrícia. Aí fica formação com a Vanessa também. Aí Vanessa, Juninho Bill, o Luciano e a Ananda Costa.
Aí também, lá para 1988, sai a Vanessa, que aí a Vanessa também, né? O grupo vai ficando adolescente, aí vai saindo o pessoal. Aí saiu a Vanessa, acho que foi em 1988 ou 89, ela forma a dupla com o Luan, a dupla Luan e Vanessa. Aí entram outros integrantes no Trem da Alegria, e assim o Trem da Alegria ele vai até 1992, que fica com a formação a Nanda Costa, o Juninho Bill, Rubinho e Iato. Aí tem, acho que em 1989 ou 1990, o Juninho Bill, ele sai do grupo também por causa dessa coisa de voz, enfim. Aí sai do grupo. O grupo, ele termina definitivamente em 1992, tá, gente? Outro grupo infantil que eu posso destacar aqui foram os Abelhudos, tá? Os Abelhudos, eles surgiram no programa Festival dos Festivais, lá para 1985, tá? Nesse Festival dos Festivais, eles cantaram a música O Dono da Terra. E muita gente achou, na época, que os Abelhudos iam ganhar o festival, né? O Festival dos Festivais. Há que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Mas quem ganhou mesmo foi a TT Espínola com a música Escrito nas Estrelas. Caso no acaso bem marcado em carta de tarô. Bom, e voltando a falar dos Abelhudos agora. Do grupo, os Abelhudos faziam parte dois irmãos, tá? Rodrigo e Diego, ou Diogo, tá? Eles dois, eles eram filhos do Renato Correia, que foi integrante do grupo Golden Boys, que era um grupo famoso na época da Jovem Guarda, tá? E além de Rodrigo e Diego, faziam parte Tatiana Ferreira, filha do produtor da TV Globo, Jorginho Ferreira, tá? Os Abelhudos tiveram discos lançados até 1990. Eles chegaram a se reunir em 2020 de maneira remota e regravaram a música As Crianças e os Animais, tá? Mas a música mais famosa dos Abelhudos é O Dono da Terra, tá, gente? Aí teve um período aí de 1990 que teve um certo hiato de grupos musicais infantis. Podemos aqui destacar também as Chiquititas, mas as Chiquititas, elas cantavam mais as músicas que estavam inseridas nas novelas das Chiquititas, né, gente? Elas não eram, vamos dizer assim, eu não sei se as Chiquititas faziam turnê para em outras cidades, outros lugares do Brasil, até porque também elas tinham que gravar gravar a novela, enfim. Então, eu acho que elas, assim, quando elas cantavam, era mais relacionado às músicas da novela, e também as Chiquititas, pelo que eu me lembro, elas faziam aparições, acho que mais em programas do SBT. Não lembro de aparecer Chiquititas no Faustão, assim, porque também a Globo não ia promover novela que não fosse da própria Globo, né? Eu não me sinto culpada não, eu me sinto bem. Enfim, mas o que um outro grupo aqui que eu posso destacar já no final dos anos 90 e início dos 2000 foi o grupo Molecada, tá? O grupo Molecada talvez foi o último fôlego assim de grupos musicais infantis que existiu. O grupo Molecada, ele iniciou em 1999
E foi meio que numa pegada assim. Houve aí, no final dos anos 90, a ascensão da Axé Music. E a Axé Music, ela ganhou a graça do público infantil. Então, para aproveitar essa pegada do público infantil e a Axé Music, é que foi montado o grupo Molecada no programa do Raul Gil. Então, o grupo Molecada, quem fazia parte? Juliana, o Jacarezinho e Tatiana. Então, como eu falei, o grupo ele foi lançado nessa onda quando o axé começou a ficar famoso, tá? E esse foi o último grupo assim infantil que apareceu. Depois do Molecada, eu não vi mais nenhum grupo infantil aparecer na televisão. Assim, mas e Sandy Júnior? Gente, Sandy Júnior é dupla, tá? Eu tô falando de grupo. Tá bom. Grupos são mais que 2. Então, por isso que aqui eu não falei de Sandy Júnior, tá? Porque Sandy Júnior, dupla. E por que os grupos infantis acabaram? Bom, Michael Sullivan tem a teoria dele, né? O Michael Sullivan falou que foi a Axé Music. Aqui na estrada e com fome. Todos pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. A Axé Music ganhou o gosto do povo, né? Então ganhou o gosto também de adultos e de crianças. Então, isso foi fazendo com que os grupos infantis fossem desaparecendo. A minha teoria, diferente da de Michael Sullivan, é por causa do ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para regular diversas coisas em relação à infância e juventude, inclusive trabalho infantil, né? Então, as crianças, elas têm vamos dizer assim, tem um certo regulamento que a atividade artística de uma criança, ela não pode ultrapassar um certo limite de horas, porque a criança, ela tem que continuar os estudos, né? A criança tem que continuar as atividades dela de criança. Não se mete com criança, não! Então, a carreira da criança não pode ocupar um espaço maior do que a vida dela particular, o que se refere aí para a escola. Então, antigamente, né, não tinha esse tipo de regulação. Então, muitas vezes as crianças, assim, ia fazer show em vários lugares aí, saía de São Paulo, ia para Campinas, depois para Belo Horizonte, sabe? Tudo na mesma semana, enfim. E, de acordo com o ECA, isso já não é mais possível. Então, a criança tem que ter uma agenda mais restrita. Então, para mim, diferente de Michael Sullivan, para mim foi mais assim, por certas regulamentações do ECA em relação a trabalho infantil. Então, aí, os produtores, né, os produtores musicais, viram que para fazer grupos infantis, então não é vantagem, porque, de certa forma, produtores musicais e gravadoras, elas visam lucro, né? Elas visam dinheiro. E se você tem uma coisa mais restrita, né, mais regrada, então isso não faz dinheiro. Então foi por isso também
que os produtores musicais e as gravadoras, acho que elas meio que desistiram desse nicho infantil aí também. Que hoje em dia, né, assim, pro público infantil, você vê adultos produzindo conteúdo para criança, né? O caso da Galinha Pintadinha, o pessoal do Palavra Cantada, enfim, e não mais crianças cantando num grupo infantil. E é isso daí, né, pessoal? O papo de hoje foi esse. Grupos infantis aí, principalmente dos anos 80, que eu me lembro, né? O Trem da Alegria, o pessoal do Balão Mágico, né? Os mais famosos dos grupos, os abelhudos famosos, mas nem tanto. E, enfim, o papo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. E nós temos também o @canal Oioioi lá no Insta, tá? Segue a gente lá se você quiser seguir também, tá, gente? Para o próximo vídeo, o papo é professor. Como surgiu, né? Como surgiu a profissão de professor? Creio eu que deve ser algo bem lá do Egito Antigo, da Grécia Antiga, é algo bem da antiguidade aí, a profissão de professor. Então, é sobre professores que vamos falar no próximo vídeo, tá, gente? E fico por aqui. Um beijo para vocês e fui! Fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais chique.